Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia, chegamos então a mais uma live. Hoje nossa live número 178. Já são 178 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. Hoje, segunda-feira, aqui no nosso horário das 7 horas e 30 minutos. Então, do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um pouco sobre constância, né? Ontem eu retornei ali com as minhas corridas e aí estava lembrando um pouco sobre esse tema. Algumas pessoas conversaram comigo ali sobre essa questão de se manter constante, né? Principalmente em momentos assim onde existem algumas situações das quais a gente não controla, né? São duas coisas que eu falo bastante aqui, a questão de ter constância e a questão de lidar com situações que a gente não controla no nosso dia a dia, né? Então, principalmente quando acontecem esses imprevistos, quando acontecem algumas coisas que fogem do nosso controle, das quais a gente não tem muito como atuar, fica difícil às vezes a gente se manter constante, né? Porque não depende da gente, né? Então imagina agora essa situação que aconteceu de enchente, né? Imagina se a pessoa tem uma rotina ali de estar fazendo suas atividades sempre num determinado local e aí de repente esse local fechou, né? Ou então de repente a pessoa tem alguma atividade que ela realiza na sua casa e aí ela precisou sair da sua casa por algum motivo. Então imagina, se de certa forma para se manter constante a gente depende às vezes de fatores externos, quando esses fatores externos eles não estão funcionando, é óbvio que a gente vai sair um pouco da nossa constância, né? Ou às vezes, sei lá, às vezes é uma questão que depende totalmente de tu estar 100% fisicamente, né? Vou dar o exemplo da corrida que eu estava falando ontem, né? Então, eu faço corrida, daqui a pouco, sei lá, eu tô ali numa meta de correr, sei lá, uma maratona ou de fazer de uma certa forma com a constância essa minha corrida, e aí de repente eu acabo, sei lá, machucando o meu joelho, e aí eu fico impedido de correr. Então é óbvio que existem esses fatores que a gente não controla quando a gente está falando de ser constante, né? Então, como que a gente faz no fim das contas então para articular essas coisas, né? Como continuar sendo constante em meio a situações como essas, a imprevisibilidade da vida, né? A vida ela traz muito essas imprevisibilidades e aí como que a gente consegue lidar com isso? Então, para isso a gente precisa entender aqui, começar desmistificando algo que foi muito difundido por aí, que é a questão da definição do que é constância, né? Eu não estou aqui trazendo a questão da constância ali como ela está no dicionário ou algo do tipo, mas é só um padrão de pensamento, né? Uma forma de olhar para a vida que eu queria compartilhar com vocês, que eu acredito que pode ajudar muito para a gente se manter constante mesmo em meio a situações de dificuldade, a situações que a gente não tem controle, né? O que acontece? Muitas vezes a gente tem a ideia de que constância significa que eu vou conseguir fazer algo pelo resto da minha vida e eu nunca mais vou falhar. Eu nunca mais vou ter algum tipo de situação que vai fazer com que eu não consiga tocar aquela rotina. E isso é loucura quando a gente acha que ser constante significa somente isso, né? Porque eu vou fazer e vou conseguir fazer pro resto da vida. Por que é loucura? Justamente por isso que eu acabei de falar, porque tem alguns fatores que a gente não controla, né? Sabendo disso, né? Eu não sei, até aqui eu acho que todo mundo consegue acompanhar, né? Não vai ter ninguém que vai negar que de fato existem coisas externas que às vezes a gente não tem controle, né? Pouquíssimas são as coisas que a gente de fato tem controle. Então, sabendo disso, sabendo que existem as imprevisibilidades da vida, sabendo que de repente amanhã o lugar que tu costuma lá fazer alguma atividade pode ser que esteja fechado, saber que de repente, sei lá, alguma coisa pode acontecer que vai te tirar da rota, qual é o pensamento que a gente precisa ter então? Qual é o padrão mental? Qual é o tipo para onde a nossa mentalidade tem que estar setada para que de fato a gente consiga ser constante ao invés de criar esses sonhos ilusórios de que vai ser assim para o resto da vida, né? A nossa mentalidade ela tem que funcionar, o normal seria ela funcionar mais ou menos assim, ó. Tá bom, eu sei que vai ter alguns momentos, espero que sejam poucos, que eu vou cair, que eu vou ter alguns tipos de tombo, né? Entre muitas aspas, eu vou cair. Só que o que é o normal? Que aí, se a gente não enxerga isso, a gente acaba não fazendo. O normal é que a gente viva de pé
que a gente caia pouco, né? Que a gente viva de pé, que a gente não fique com a cara na lona, que a gente viva de pé, se mantendo constante, que a gente saiba que a gente vai cair de vez em quando, mas o principal disso que é o que a maioria não faz, que é levantar rápido, muito rápido. É isso que nos torna constante. A constância, ela está muito mais ligada a tu conseguir levantar rápido quando tu cai desses tombos, quando algo te tira da rota, tu poder já encontrar rapidamente, com criatividade, de uma forma flexível, um novo caminho para poder seguir aquilo ali, do que tu acabar caindo em dois caminhos que são destrutíveis, que são os dois caminhos que eu vou te mostrar aqui, né? Que eu quero que tu não caia nessa armadilha, que é o que a maioria das pessoas caem. Então até aqui acho que deu para entender, né? A constância, ela está muito mais ligada a tu levantar rápido, voltar para tua rota, né? E seguir achando uma forma para conseguir continuar no teu plano, do que ficar achando que tu nunca vai cair, que tu nunca vai ter deslize, né? Então não é normal, né, a gente ficar ali lutando com a cara na lona uma vida inteira, né, deitado no chão, sendo sapateado pelos nossos vícios, pelas nossas más inclinações. Isso não é o normal. O normal é a gente lutar de pé, cair pouco, mas levantar rápido, muito rápido, né? No fim das contas, porque a gente tem a graça de Deus e ele não perde nenhuma batalha. Então, se eu sei disso, é óbvio que eu vou levantar rapidamente, eu vou seguir para a minha constância. Agora, o que nos faz ficar no chão? O que nos faz ficar com a cara na lona quando a gente não tem esse tipo de pensamento? Quais são os dois caminhos problemáticos que a gente acaba caindo, e que eu gostaria que você não caísse e prestasse, observasse, prestasse atenção nisso, para que você também não seja uma pessoa que acaba caindo nesse tipo de armadilha, tá? São dois caminhos que acabam acontecendo quando a vida traz essas imprevisibilidades, e são dois caminhos que eu considero muito destrutível, e eu tenho certeza que tu já percebeu alguma pessoa que é assim, ou em algum dado momento na tua vida talvez tu agiu dessa forma. Esses dois caminhos, eles acabam destruindo de uma vez por todas com a nossa constância. O primeiro deles é: eu passo a tentar fazer alguma coisa e aí não consigo. Passo a tentar fazer alguma coisa, não consigo dar constância. Aí o que começa? Qual é o caminho que eu pego? O caminho do vitimismo, que é o caminho do tipo que começa a se condenar, né? Eu começo a me culpar e depois eu acho uma forma de me condenar. E aí eu começo a falar: não, é porque eu não presto mesmo, eu não faço nada certo. E aí tu fica ali, né? Se achando a pior pessoa do mundo, né? Aí muitas vezes eu pergunto: isso aqui não é para mim, eu já tentei fazer. Quanto tempo tu tá tentando fazer? 8 meses. Puta que pariu, tu tá de sacanagem comigo, né? Tu não 8 meses nem sair da barriga da tua mãe, tu não saiu. Tu quer construir alguma coisa realmente de valor em 8 meses só, né? Então se permite fazer mais tempo, né? Agora, quando acontece de ter esse tipo de imprevisibilidade, eu caio e fico com a cara na lona, aí eu começo a me vitimizar. É porque eu não presto, porque isso aqui não é para mim. É óbvio que aí tu não vai conseguir construir nada realmente, né? Tu não vai conseguir colocar constância na tua vida, porque tu já determinou que é assim, né? Nessa hora a gente tem que olhar para esse tipo de vitimismo e reclamação e declarar que a gente não tem nada de coitadinho nisso, não. Pelo contrário, esse tipo de discurso é o contrário. A gente tá sendo um grande de um soberbo ao falar isso. A gente está sendo um grande de um arrogante. Sabe por quê? Porque até pra gente ser ruim, a gente acaba sendo medíocre muitas vezes, né? Quando você ficar se achando a pior pessoa do mundo, para e se pergunta: gente, mas peraí, será que tem razão em eu me achar isso? Né? Tu é o Hitler, tu é o Mao Tse Tung, tu é o Stalin. Então, então até para ser uma pessoa ruim, eu acho que eu sou meio medíocre aqui, né? Eu acho que eu não sou tão ruim assim. E aí sai dessa coisa de se vitimizar. Você não é a pessoa mais imprestável do mundo, não. Então, quando você se coloca nessa posição de ser a pior pessoa do mundo, no fim das contas, tu está sendo um soberbo, um arrogante, né? Porque tu quer ainda que a importância esteja na tua vida, só que de um modo contrário. Antes tu queria a importância de um destaque, né, de alguém que consegue fazer as coisas, agora tu só está querendo chamar atenção, né, querendo ter uma importância para algo que tu não consegue fazer. E aí tu fica ali no chão, né, com a cara na lona, se vitimizando. Eu sou um coitadinho, não consigo fazer as coisas, eu não presto mesmo. Então para com esse discurso, sai desse tipo de padrão mental que é totalmente destrutível e não vai te ajudar a conseguir ter constância na vida. Esse é o primeiro ponto.
E o segundo caminho, que é problemático, e esse é o mais comum da gente ver, né? Mais comum até do que esse primeiro, que é uma mudança de discurso. O que acontece? Quem me acompanha já aqui há um tempo sabe que eu falo sobre os 3 tipos de personagens, né, que a gente tem na vida. Que é, primeiro, aquele que critica, né, aquele que está olhando e fazendo juízo sobre as coisas. Eu julgo que correr na rua é algo saudável. Então eu tenho ali um juiz, uma pessoa que olhou para algo, acreditou naquilo ali, e depois eu tenho um segundo personagem que é o meu roteirista, que é para onde eu vou ir, né? É aquilo que eu quero. Eu olhei para algo, eu acreditei que é bom, e agora eu tenho um segundo personagem que deseja aquilo ali, que deseja aplicar aquilo ali na minha vida. Então, pegando o exemplo mais, né, cotidiano aqui, que é o da corrida que eu estava falando ontem. Isso aí a gente pode aplicar em qualquer coisa da nossa vida, né? Até para escolher nossa profissão, para escolher nosso relacionamento, para escolher a empresa que a gente vai trabalhar, para escolher a casa que eu vou morar. É mais ou menos assim, eu olho para algo, né, que eu estou ali precisando, acreditei que aquilo ali é bom. Segundo movimento, agora eu quero aquilo ali para mim, eu quero de uma certa forma colocar aquilo ali na minha vida. Até aí não tem dúvidas, né? Só que aí depois precisa de um terceiro personagem, que é a pessoa que vai estar agindo, que vai estar no palco fazendo, colocando aquilo ali para realizar. Então eu gostei de corrida, eu acredito que faz bem, eu desejo passar a correr numa certa frequência, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar meus tênis e vou para a rua correr. Só que o que acontece? Quando esse terceiro personagem que está ali no palco, ele ainda não tem a força suficiente para se manter constante, quando eu não consigo fazer aquilo que eu acredito que é bom e que eu desejo para a minha vida, quando eu ainda não tenho força suficiente, a força, né, daquela pessoa que já faz aquilo ali há tanto tempo que se torna fácil, né? Se a gente pode pegar como exemplo dirigir também, né? Eu quero tirar minha carteira, eu vi que é bom, né? Agora eu planejo lá a minha autoescola, só que daí eu preciso repetir aulas e aulas e aulas e aulas até me tornar bom, até ser forte em relação àquilo ali. Então, nesse sentido que eu estou falando também, para a gente criar uma constância, uma rotina, a gente precisa estar ali fazendo. Só que aí, o que acontece? Quando vem algo que me impede de fazer aquilo ali, ou quando eu não consigo fazer bem feito, quando vem as coisas que eu não controlo, e isso passa a se repetir na minha vida, eu vou, tento de novo e não consigo, eu vou lá, tento mais uma vez e não consigo, eu vou lá, tento mais uma vez e não consigo. O que é o normal? A gente passa a mudar o discurso, né? É mais ou menos assim, ó. Quando eu não consigo viver aquilo que eu penso de fato, aquilo que eu acredito, eu vou passar a acreditar naquilo que eu vivo, né? Essa é uma frase aristotélica, né? Presta atenção que ela faz muito sentido. Quando eu não vivo aquilo que eu penso, se eu não viver, se eu não de fato colocar em prática aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, uma hora ou outra eu vou passar a acreditar naquilo que eu estou vivendo. Isso é muito grave, né? Principalmente quando o que eu estou vivendo não é saudável, não está me levando para uma vida realmente voltada para o bem, né? Então, se eu acredito que algo é bom, mas eu não vivo aquilo ali, e mais uma vez eu não vivo, e mais uma vez eu não vivo, eu passo a correr o risco de que o meu discurso, que é aquilo que eu vou passar a acreditar, seja a vida desordenada que eu estou vivendo. Olha só que prejuízo a gente pode ter quando a gente não enxerga isso, né? Então, sei lá, eu coloco aqui que eu quero correr, que eu quero viver uma vida saudável, mas na prática que eu estou destruindo a minha saúde, eu estou todo dia fazendo coisas erradas. Sabe o que vai passar a ser o meu novo discurso para que ele possa se encaixar no meu estilo de vida? Ah, isso não é tão importante, né? Eu vou morrer mesmo, então para que cuidar tanto assim da minha saúde? Só que o problema é que isso acontece também em outras áreas das nossas vidas, né? Ah, para que eu vou trabalhar bem mesmo, se ninguém me remunera, se ninguém me reconhece? Ah, para que eu vou estar num relacionamento mesmo, se, né, nada dá certo? Esses novos discursos que a gente começa a colocar na nossa vida não são uma verdade. Eu passo a colocar discursos de mentira para que esses discursos de mentira se encaixem na vida que eu estou vivendo, porque eu não me empenhei de fato em viver aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu acredito, aquilo que é uma verdade, né?
Então, esse é o segundo tipo de armadilha que a gente acaba caindo. O primeiro deles é já ficar com a cara na lona no chão mesmo para sempre, se vitimizando, eu não presto. Para isso, eu já dei o remédio, né? É só se olhar no espelho e dizer, eu não sou tão ruim assim, né? É um tipo de soberba acreditar que eu sou o pior ser do mundo, né? Então, levanta e vai de novo, né? E o segundo ponto, né, que é a mudança de discurso. Eu passo a adotar um novo discurso que se encaixe, que se adapte naquilo que eu estou vivendo, ou melhor, naquilo que eu não estou conseguindo viver. Eu quero algo, mas eu não consigo. Agora a pergunta, será que tu já tentou o suficiente, cara? Ou será que tu tá como aquele exemplo que eu dei anteriormente ali, da pessoa que fez 8 meses e já desistiu? Existem coisas na vida que a gente precisa se colocar numa virtude chamada temperança, né? O que é essa virtude chamada temperança? É quando eu me tempero de algo, né? Imagina se você passar agora todo dia comer chocolate. Eu vou comer chocolate, comer chocolate, comer chocolate. O que tu vai se tornar? Tu vai se tornar a gordura daquele chocolate. Fica escutando uma música, escuta ela, tu vai de certa forma se temperando. Fica frequentando certos ambientes, vai de novo, e anos num ambiente, tu vai se temperando. Tu vai se tornando um pouco daquelas pessoas e aquelas pessoas vão se tornando um pouco de ti. Essa é a virtude da temperança. Então, para que a gente possa realmente, de fato, viver aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente deseja, a gente precisa se permitir durante muito tempo, mas quando eu falo muito, é muito tempo, se temperando de uma vida nova, de uma vida que vai nos levar para onde a gente deseja e vai nos levar para onde a gente acredita. Se eu não me permito fazer isso e se eu não tiver a consciência de que de vez em quando eu vou cair e que faz parte do processo, mas o que não faz parte do processo é ficar com a cara no chão, eu levanto e vou de novo. Porque, como eu falei anteriormente, eu tenho a graça de Deus e Ele não perde nenhuma batalha, independente de se tu tem religião ou não. Se eu estou sob a graça dele, então eu sei que eu estou indo para algum caminho. Essa graça me mantém de pé. E se eu me mantenho de pé, eu vou continuar persistindo e perseverando para aquilo que eu acredito, ao invés de mudar o discurso e passar a contar mentiras. Então, eu acho que dessa forma fica claro, né? Para a gente não cair nessas armadilhas, né? Então, espero que essa live possa ter contribuído para que você se mantenha de uma forma constante nos teus objetivos, né? Não caia nessas armadilhas que te contam por aí, que você só vai ser constante se você realmente continuar, conseguir fazer pro resto da vida aquilo que você se propôs, né? Não somos perfeitos, mas o que não é normal é a gente ficar com a cara no chão, desistir ou mudar o discurso, como esse exemplo que eu estava dando anteriormente, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Vamos começando aí mais uma semana, uma ótima semana a todos. E essa foi a nossa live número 178. Amanhã estaremos aqui novamente com a live 179, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.